vou falar sobre supere o vício da dependência química. Traduzido em poucas palavras, o uso de substâncias psicoativas, drogas. E para isso, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbio, capítulo 23, nos seus versos 29. Assim diz a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 23, nos seus versos 29. Para que são os ais? Para que são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Amém? Aqui o assunto me tocou aqui. Para quem? Os olhos vermelhos. É verdade. Olhos vermelhos. Amém? Então eu vou falar deste tema aqui. E para isso nós precisamos entender o que é isso de dependência química. O que são essas drogas? Além de evangelista na igreja, eu trabalho na área da psiquiatria, saúde mental, e trabalho com esse tipo de pacientes que consomem substâncias psicoativas. Então, é muito importante falarmos disso. Por quê? Porque nós notamos que dentro da nossa sociedade, onde estamos inseridos, encontramos esse tipo de pessoas que consomem essas substâncias. E não só lá na sociedade, dentro da casa do Senhor, existem alguns filhos de Deus que também estão amarrados com esse tipo de situações de consumo de substância psicoativa. Eu sei que o nosso amado Pércio vai me acompanhando lá com a projeção. Então, primeira coisa eu vou falar de drogas. O que são drogas? Drogas lícitas e drogas ilícitas. E vou falar também da dependência química, as causas, né, da dependência química. Vou falar também as consequências, o cristão e as drogas e a última mensagem. Amém? Se tiver caneta, anote isso, porque não é pregação pentecostal, isto é um estudo que nós vamos aplicar nas nossas vidas. Amém? Amém. Eu tenho como objetivo geral aqui capacitar o participante do modo que tenha capacidade de identificar os sinais, identificar a dependência química, identificar que não, o meu irmão está a sofrer de alguma coisa, mas esta coisa acho que ele está a usar uma substância, uma droga, não para julgar, mas para ajudar a superar esta situação. Amém? E também vou falar sobre reconhecer os riscos que são associados à dependência química, à dependência às drogas. Quais são os riscos que você pode enfrentar? E por isso nós precisamos entender este assunto sobre substâncias químicas, que são as drogas. Eu sei que na mente dos irmãos já estamos a perceber que sim, se fala de droga e nós sabemos as drogas que circulam lá na sociedade, as bebidas, seja injetáveis, inalados, seja eles ingeridas ou embalsamados, drogas circulam na nossa sociedade. Então, além do provérbio que eu falei aqui, por que dos olhos vermelhos? Eu projetei aqui para nós termos a mínima ideia sobre as drogas. O que são drogas? O que são substâncias químicas? Nós notamos lá fora que muitos indivíduos, quando usam essas substâncias, a vida dele torna diferente. Não diferente de uma forma boa, não, mas fica degradado. Então, o que são essas drogas? Drogas são substâncias químicas que podem alterar
o corpo ou a mente. Toda substância que é ingerida e altera o funcionamento do organismo e a mente, nós chamamos por droga. Por quê? Porque mexe com o sistema nervoso. Além de mexer o sistema nervoso, essa substância mexe com a tua alma, mexe com a tua vida espiritual, altera totalmente o teu agir, o teu pensar, o teu fazer as coisas. Depois de tu consumir, logo tens que saber que estamos perante a uma droga. Então, essas drogas podem ser usadas. Muitas pessoas usam nos rituais. Outras pessoas usam drogas para se divertir. Adrenalina, dopamina, como diz nosso pastor Daniel, geração dopamina. Muitos jovens usam droga porque querem experimentar uma sensação falsa. Alguns fumadores, quando inalam ou injetam, começam a ver a árvore a voar. A árvore voa. Não, cria alteração da percepção. Estou a conversar com Deus. Não é desse jeito. Existe uma forma melhor e boa de você conversar com Deus. É orando, lendo a palavra de Deus, indo à igreja, ouvindo os ensinos de Jesus Cristo. Mas muita gente, muitos consumidores lá fora, se acham que a vida dele vai bem quando eles consomem a droga e eles se acham conectados. Por exemplo, cresci em Paquita, eu tive um amigo, depois dele consumir aquela substância, de repente, em pleno às 13, está saindo com uma lanterna acesa, está escuro, a iluminar. A percepção dele ficou alterada. Então, esses tipos de drogas estão divididas em duas partes. Existem drogas lícitas e drogas ilícitas. Como assim? Cuidado, é uma armadilha. Toda droga é droga, independentemente de se mexe com o sistema nervoso, altera o funcionamento normal do teu organismo, estás perante a uma droga. Mas a OMS decidiu dividir. Drogas ilícitas, estamos perante álcool, tabacos, medicamentos prescritos, que são legais e disponíveis. Legais em que termo? Agora é que eu não vou promover aqui dizer que não. Já que o evangelista falou que álcool é legal, deixa-me lá eu ir consumir. Não. Isto é segundo a OMS. Segundo a palavra de Deus, álcool não é legal. Tabaco não é legal. Por quê? Porque eles vão influenciar a tua psique, a tua mente, a tua alma. E mexe com o sistema nervoso. Os neurônios já não vão trabalhar bem, o campo da percepção fica alterado. E por isso, quando o consumidor inala, injeta, bebe, começa a falar coisas sem sentido, começa a se manifestar um comportamento não normal. E por isso, existem aqui também algumas drogas que nós entendemos que são suruma, cocaína, marijuana, crack, poeira, tem vários nomes lá, pedrinhas. Dão nomes bonitos, pedrinhas. Eu vou cheirar poeira hoje. Poeira cheira-se, senão criar constipação. Não. Muitas drogas existem. Maconha. Lá no Brasil é famoso por maconha. Aqui é vulgo suruma. Pessoas inalam aquilo, fumam, outros põem na água, cortam carreca, mergulham a cabeça, olhos vermelhos. O irmão já está a ver uma dimensão que ele não via quando ele está normal. De repente, o irmão está com olhos vermelhos. Como? Estás com conjuntivite? Não. Mas está com olhos vermelhos. Consumo de drogas. E outras nós podemos entender que são tipos comprimidos, metanfetaminas, LSD e outros são muito legais e graves. Então, dentro da classificação entre drogas lícitas e ilícitas, nós temos que tomar muita atenção aqui. Por quê? Ok, irmão Beto, mas vende-se cigarro, vende-se bebida, olha só a armadilha
do diabo. No maço de cigarro, que é tabaco, está lá: fumar prejudica a saúde. E eu vou pegar aquele cigarro e fumo, e acontece alguma coisa, o diabo diz assim: não, aí no maço está escrito fumar prejudica a saúde, então eu escolhi fumar, ninguém me empurrou. É verdade. Aí a indústria que fabrica essas drogas coloca essas armadilhas. Os panfletos, a publicidade, você encontra um homem sentado numa cadeira, pegou um cigarro, está a fumar, como se fosse uma boa coisa, mas traz graves destruições, grave destruição a partir da sua alma até o seu corpo. Nós vamos ver a seguir. Então, os efeitos de droga. Quais são os efeitos que causam uma droga? Alteração frequência cardíaca. O teu coração acelera, bate. Não bate como normal, não. Começa a acelerar. Nós encontramos também pressão arterial, a respiração. Há drogas que, quando usadas, o indivíduo, os sinais vitais ou sobem ou baixam. Ele fica lento. Para falar uma palavra, você quer? É verdade. Eu atendo esses jovens. A camada de jovens está sendo atingido por isso. Você lhe pergunta, tudo bem? Começa a rir. Por quê? Porque na mente dele você tem orelhas grandes. Por quê? Na percepção no campo visual, a distorção. Ele começa a te ver com chifre na cara grande e ele começa a rir. Estou fly. Estou high. Ele começa a ver a percepção mal. Começa a ver um mundo que não é. Começa a viver uma dimensão que não é. E ele vai fumando, vai inalando, vai consumindo. E ele, adrenalina, eu vou na festa, eu vou... Quando eu fumo aquela coisa, eu fico high, não sei o que. Não sabe o lugar onde ele está a cair. Depois vamos nos perceber lá em frente. Efeitos que causam psicológicos. Alteração do humor. Numa conversa que estamos ali entre irmãos, estamos a rir. Ele é apático. Nós todos estamos ali a rir numa boa. Ele está. No momento que nós estamos calmos, de repente ele... Esse irmão, o que se passa aqui? É verdade. E essas coisas acontecem no nosso meio. Esse irmão acordou cheio do Espírito Santo. Não é nada Espírito Santo. É alguma coisa a mais. Eu não estou a dizer para não rirmos, senão vamos ser suspeitos. Não. Mas há momentos certos. Imagine, estamos no culto de consolação. Nós todos estamos ali a consolar o irmão. De repente o irmão só está a rir. Todo ele feliz. Aleluia. Alguma coisa não está bem. Ou está num plique mental. Ou consumiu alguma coisa e está nos viajar. E esse comportamento está repreendido em nome de Jesus. Amém. Momento de festa, estamos ali a cantar na igreja. Ele está assim. Quer dizer, não lhe dá motivo de nada, nem o louvor. Como vai lhe dar motivo? A dopamina está lá todo estragado. Os neurotransmissores entre neurônios está tudo quebrado. A alma dele está acorrentada até no nariz. Como ele vai louvar a Deus? Como vai festejar na casa de Deus? Louvor e de alegria, ele está assim. Momento de tristeza, ele está alegre. Venha na minha consulta. Vou te ajudar. Primeiro vamos orar aqui em nome de Jesus. Depois vamos pedir ao pastor Daniel dar uma carta para ir na consulta de psiquiatria, para te ajudarmos, porque não é normal. Outro efeito é efeitos sociais. Não tem boa relação com os outros. Primeiro, é em casa. Se é um jovem, é rebelde com os pais. Não ouve instruções. Se ele é rebelde em casa, o mesmo comportamento vai levar aonde? Na igreja. Não ouve os ensinos, não respeita os irmãos, não tem uma boa conduta. Ele acha que a vida é dele, faz o que ele é. Cristão,
a vida não é sua, a vida é de Jesus. Sabe o que é que disse Paulo? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Levar a vida de Jesus nas drogas, nas substâncias, Deus vai pedir conta. Porque a vida que nós vivemos é de Jesus Cristo. Então, efeitos de drogas são esses: efeitos físicos, psicológicos, sociais. No trabalho, perde responsabilidade no trabalho. Por quê? Porque as funções cognitivas, que são memórias, pensamento, aprendizagem, estão cativados. Já não lhes motiva, ele não consegue pensar, nem planificar, nem com a sua própria vida. Os colegas vão vivendo reclamando. Por quê? Porque esse indivíduo usa substâncias químicas. Então, ele não vai ter um bom relacionamento no trabalho. E na vida dele? Não se fala mais na vida dele. Não se sabe se ele vai para si ou vai para a esquerda. Você só olha de baixo para cima. É muito fácil você entender alguém que usa substâncias psicoativas. É muito fácil. Olha dele de baixo para cima. Você vai entender, alguma coisa não está bem nesse irmão. Ou alguma coisa não está bem nesse jovem. O que está a acontecer? Então, são os efeitos de uma droga. Então, essa substância ou essa dependência química, o que é? É uma condição em que uma pessoa se torna fisicamente, psicologicamente dependente a uma substância química, como drogas. A dependência química, ela atua em 2 pontos. O primeiro ponto, ele atua fisicamente. O que ocorre fisicamente? O corpo se adapta com a presença e sofre abstinência quando é retirado. O que acontece? O indivíduo consome droga. A primeira coisa que vai acontecer, existe uma droga muito pesada, a heroína. A heroína você não fuma 2, 3 vezes. Uma vez, a segunda vez já quebrou o teu organismo. Para você deixar só Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque ele entra, quebra os neuroreceptores, ele substitui o natural que Deus te fez e você coloca as substâncias entre o nervo e o músculo, o neurônio entre o neurônio. Aí a heroína habita ali nas sinapses. Pá! E aí esse indivíduo, para a mente dele funcionar, vai precisar, se ele fumava de 20 ou de 100, vai precisar mais de 200. Cada vez mais vai subindo. Então, a primeira coisa é, o que acontece é a dependência física. Não vive sem a droga. E começa a criar a abstinência. A abstinência de uma droga, heroína, é terrível. O indivíduo começa a ter diarreia, começa a ter alucinações, começa a ter perturbações mentais, começa a ter delírios terríveis para ele deixar. Por quê? Porque o organismo já tinha acostumado a funcionar com aquela substância psicoativa. Então, o que acontece é a abstinência. Por quê? Basta lhe retirar a droga, acontece a abstinência, dependência química. Cuidado. E muitos jovens, por causa disso, começam a roubar, começam a vender objeto, começam a vender sua roupa, começam a vender tudo. Ver uma coisa, ele não vai deixar. Por quê? Porque ele tem que sustentar o vício. Por quê? Tem uma dependência física. O corpo não funciona sem aquela droga. O segundo ponto, dependência psicológica. Ocorre quando a pessoa se torna emocionalmente dependente da substância e usa para lidar com estresse, emoções e outros problemas. São esses tipos de pessoas que não conseguem resolver os seus problemas sem fumar, sem beber, sem injetar, sem inalar. Por quê? Porque naturalmente a parte cognitiva já está destruída, já não consegue processar por si. E aí, quer resolver um problema, primeiro vai beber, ou vai fumar, ou vai injetar, depois ele volta. Por quê? Porque ele sabe que o que é ouvir
é uma verdade. Então, assim com aquela adrenalina, eu vou encarar a pessoa. Você que tem Jesus, não precisa disso. Você jovem que está aqui a ouvir essa palavra, não precisa de droga para você ser pessoa, para você ser resolvido. Seja você mesmo, assim como Deus te fez. É lindo. Você quando vai no TAC ou na eletroencefalograma, quando você vê os neurônios a disparar, eu costumo louvar a Deus. É uma coisa maravilhosa você ver um neurônio a funcionar. Uma coisa maravilhosa. Deus é arquiteto do sistema nervoso e fez coisa maravilhosa. Os pensamentos ali passam tipo energia. Aí eu costumo pensar, como é que às vezes essa pessoa está a pensar em pão, em manga e o quê? É verdade. Uma coisa maravilhosa. Para quem fez neurologia sabe disso. Então, não seja um dependente de químico. Outras causas de dependência química, fatores genéticos. Há pessoas que nasceram com disposição genética, uma atrofia genética, que uma vez ele fumar, cria uma dependência. E outro ponto, fatores ambientais, para criar uma dependência química. Aonde nós vivemos? A sociedade hoje olha para um jovem e diz, você é um matreco. Você para entrar no gangsta tem que fumar, experimente. Aí ele fuma, nós vimos isso, o fumo começa a sair pela nariz, parecer chaminé de comboio, parecer que fizeram um incêndio lá nos pulmões, lá. Fumo, está a estragar os pulmões, está a estragar os neurônios. Daqui a pouco você pergunta ao irmão, um manjum, está a aderir o quê? Já está a ter a falência, atraso mental. Não consegue resolver os problemas daqui para aqui. Então, o meio social onde estamos inseridos, a exposição, consome lá, não é nada. Se Jesus transformou água em vinho, então por que você não bebe? Alô? Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Não experimente. Tem uma frase que se diz, não se espreita coisas do diabo. Vais ficar. Então, muita gente, muito jovem que nós vemos, as festas que acontecem lá fora, os aglomerados que acontecem lá fora, vendem droga. E na sociedade que estamos inseridos, a droga circula. E alguém pode dizer, sim, há drogas que circulam por aí. Por que o governo não destrói, fecha a CDM, o tabaco não se cultivar? Olha, outro lado são as economias que saem do outro lado, para o sustento do próprio país. Mas a Bíblia diz, olha, mas nós temos escolha. Se todo moçambicano, se eu e você decidirmos não comprar cigarro, não comprar álcool, não comprar nenhuma droga, essas indústrias vão à falência. E por isso a igreja é um exército de Deus para desencorajar os jovens a virem a Cristo para se afastar desse mal que destrói vidas. Amém? Já vou caminhando para o fim. Problemas emocionais. Numa sociedade, numa família, o jovem está lá, a pessoa está lá, depressão. Problemas mal resolvidos, relacionamentos não adequados. Aí o jovem começa a ter depressão, começa a ter ansiedade, começa a ter esquizofrenia, transtornos de personalidade. Antes era uma boa pessoa, antes ele era responsável, antes dele via na igreja, lia a Bíblia, fazia trabalho, fazia coisas da vida dele, mas no fim dele começar a depender a substância química, retrocede para trás. O que é isso, jovem? Não faça isso com a sua vida. Jesus morreu por nós. Se existe uma coisa maravilhosa na nossa vida, é olhar para a cruz e dizer que este vício, Deus, estou a deixar aqui na cruz. Eu não aguento, já tentei, mas o Senhor sabe se dar isso na minha vida. Me ajude a deixar isso. Amém? A droga não pode parar a igreja. A dependência química não pode te forçar em adorar a Deus. Renuncia a isso. Deixe isso de lado.
Leia a Bíblia. Não consigo. Ore. Pede oração à igreja, os líderes da igreja. Venha lá no hospital, irmão Beto, eu não consigo. Tem tratamento, isso tem acompanhamento, isso espiritual, tanto na igreja, tanto lá fora. Psicoterapia existe. Você vai melhorar a sua vida. É verdade. E quais são as consequências do vício, da dependência das drogas? Quais são as consequências? Primeira consequência, problemas de saúde, doenças cardíacas, problemas mentais, problemas respiratórios, problemas de danos do fígado, infecções virais ou bacterianas. Por quê? Porque alguém drogado que consome essas substâncias, ele não tem tempo de se cuidar, de se prevenir, se mete com qualquer um e pode aderir infecções, seja por HIV, seja bacterianas. E essa pessoa está a consumir cigarro, está a injetar, por quê? Porque uma vez inalada essas drogas, o fígado ele faz uma função muito importante, é digerir aquele produto. Você está a estragar o corpo que Deus te deu. Aí são as hepatites B, hepatite não sei o que, por causa de consumo de substância psicoativa. Por exemplo, o álcool. Alguém que consome muito álcool, a probabilidade dele desenvolver hepatite B é maior. Olhos amarelos. Já viram olhos amarelos? Parece alienígena. Olhos amarelos. Lábios vermelhados. Tudo rachado, toda a vida dele escambado. Doenças mentais. Problemas sociais. Afeta nas relações de pessoas profissionais, levando problemas sociais e financeiros. Já não planifica. Como está viciado em droga, já não dá oferta na igreja. Por quê? Porque está a pensar sair daqui e ir comprar aquela droga. Já não compra arroz em casa, já não compra roupa para ele, já não tem responsabilidades em casa, nem com a sua vida. Por quê? Porque ele está com uma dependência química. A mente dele só funciona droga. Jesus liberta dessa situação. Amém? E outro problema, outra consequência, cria depressão, já falei disso. E aqui pode acontecer duas coisas para quem quer sair deste mundo da dependência química. Tem desintoxicação, que é a retirada da droga no organismo, lá onde nós aplicamos, já é onde trabalho, fizemos esse serviço. Tem a terapia, a psicoterapia, os psicólogos fazem seguimento. E tem apoio, que é a igreja de Deus. Porque é um mal espiritual. Alguém está de trás dessa situação, que é diabo. Os demônios vendem, mandam pessoas produzir a ciência que era para usar para o bem da humanidade. Usam produzindo substâncias. Eu atendo jovens atrofiados de tanto usar, como chamam, pedrinhas, crista. Tem um tipo de droga que está a circular aqui na cidade de Pemba, crista. Então, uma vez consumida aquela droga, começa a atrofia dos membros. A pessoa anda que nem... Já viram zumbi, né? Naqueles filmes. Morto-vivo. Fica atrofiado. E não volta ao normal. Por quê? Porque atrofia o sistema neurológico. Porque já não há coordenação entre os nervos e os músculos. Quem estudou biologia sabe disso. Mamita até entende essa situação. E fica atrofiado. O indivíduo já não tem mais responsabilidade sobre a sua vida. E por último, slide aqui, cristão e as drogas. Para fecharmos o nosso estudo de hoje. É por isso que o provérbio fala. Então, irmão Beto, alguma coisa aí na Bíblia fala sobre droga? Fala assim, a Bíblia fala sobre as drogas. Por exemplo, aqui, para que são os ais? Para que são os pesares?
Para que são as pelejas? Para que são as queixas? Para que são as feridas sem causa? E para que os olhos vermelhos? Esse versículo não me convence. Vamos abrir outro versículo aqui que está em 1 de Coríntios, capítulo 19. 6. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Obrigado. Verso 19. Diz assim uma coisa maravilhosa. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A vida é minha, a vida não é sua. A vida é de Cristo, a vida é de Deus, o corpo é de Deus, a alma é de Deus, o Espírito é de Deus, e por isso nós vamos glorificar a Deus nos nossos corpos, não metendo substância, não mete nada, porque quando Deus sentou, lá em Gênesis, diz que Deus fez homem, mulher, Ele fez o sangue, Ele fez os ossos, Ele fez os músculos, Ele fez a carne, Ele fez o cérebro, Ele fez o cabelo, Ele fez tudo perfeito e não faltou nenhuma coisa no corpo humano. E para que acrescentar uma coisa? Para que acrescentar mais droga? Para que acrescentar substância? Queres ver o quê? Queres ver o mundo espiritual? Dobra o joelho e pede a Jesus: Senhor, me mostra o mundo espiritual. O Espírito Santo vai te revelar. Amém. Porque a igreja é dotada de dons espirituais, dons de discernimento, dons de milagre, dons de busca, dons de louvor, dons. Queres ver o mundo espiritual? Venha na casa de Deus, leva a Bíblia, coloca na sua vida e diz: Senhor, estou pronto para enfrentar o mundo espiritual. Amém. Porque o Paulo fala em Efésios que aí há potestades, há principados, há malignos aí, há muita coisa aí. E por isso use o capacete, a couraça, os pés e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para marcharmos contra esse mal. Glória a Deus. Deus pode te libertar dessa dependência química. Amém. Não acrescenta nada no corpo de Deus. Nada. Porque o corpo é glorioso. Deus fez com todo amor e carinho. Não, para eu me sentir bem eu preciso me injetar. Não, para você se sentir bem precisa ficar cheio do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Porque Deus disse assim: eu vou para o Pai, mas não vou vos deixar só, porque o Espírito Santo, o Consolador, estará convosco. Ele vos guiará da verdade. Amém. Outro ponto para fechar aqui. Outro versículo, Gálatas 5:19. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse é o penúltimo versículo. Gálatas 5:19. O que diz aqui? Aleluia. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebidice. Eu disse o quê? Bebidice. Beber álcool, se embriagar, é obra da carne. É pecado. Sabe o que vai te fazer isso? Você vai te fazer perder. Os quais cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora esse papo aí de porque Jesus transformou água, duas taças não faz mal. Querido, alô, bebidice. Não injeta nenhuma coisa a mais. O Paulo nos recomenda, sabe, que nos enchermos do Espírito Santo. Hoje estou vazio, vou buscar mais. Hoje estou vazio, vou buscar mais. A dependência química, essas drogas aí, só te leva à dimensão só para ver os demônios.
e de uma forma caótica, escravo. E por fim, uma verdade. Liberdade em Cristo Jesus. João 8:36. Fechando o nosso estudo de hoje. João 8:36. Diz uma coisa maravilhosa aqui. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Eu não tenho boas palavras para te convencer, mas eu sei que o Espírito Santo está a ministrar a sua vida. É tabaco, é heroína, é álcool, é mascarado tabaco ou é fumado. Tudo que você for adicionar no teu organismo, causando uma alteração da mente, o funcionamento do organismo está esperante a uma droga. E Deus não se agrada disso. Amém? Eu vou pedir à igreja de Deus, com a permissão do pastor, estarmos de pé. Não sei se há uma perguntas e respostas. É verdade, depois de orar eu vou abrir essa sessão. Fecha os seus olhos, eu vou fazer essa oração. Senhor Deus Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, Tu és o Deus poderoso. Você transforma o homem, Pai. Não é a droga, não é a heroína, não é o álcool, não é a dependência química, Senhor Pai. Mas o Teu nome poderoso pode quebrar esse demônio, Senhor Pai. E nós quebramos esse demônio nesta cidade, Senhor, que leva o crente e os jovens a irem consumir essas drogas. Em nome de Jesus, seja quebrado, Senhor, nesta tarde. Amém. Amém. Podemos tomar assento. Perguntas e respostas. Quem tem dúvida? Alguém tem uma dúvida? Pode perguntar, estamos perante um estudo. Se não há, eu vou dispensar o púlpito para o nosso pastor. O silêncio é um consentimento que alguma coisa... Sim, pode perguntar, uma pergunta. Então, amém. Sim. Sim, pessoal que usa droga. Então, pessoas Graças a Deus. A pergunta foi: uma pessoa que se droga ou acaba de usar, como é que as pessoas descobrem que, mano, não estás bem? Alguma coisa adicionaste? É uma boa pergunta e justa. É como eu acabei de dizendo aqui, que Deus fez o nosso corpo naturalmente no seu funcionamento. Quando uma pessoa usa droga, só a palavra droga já está a entender que causa uma alteração do funcionamento do organismo e a mente. A sensação da percepção falsa, porque nós temos 5 sentidos: visão, tacto, olfato, me ajudem aí, exato, paladar e tacto. Ok. O indivíduo que usa substância química,
ele pensa, no mundo dele, ele pensa que está tudo ao seu controle. Mas não sabe que aquela droga que está dentro do organismo já causou uma alteração do funcionamento normal da sua mente e do seu corpo. Aí, primeira coisa, fisicamente, o seu andar. Porque a mente já não controla o organismo. Ele anda a escambalear aí de um lado para outro. Outros ficam tortos, começam a inventar estilo não sei de quem. Outros ficam apáticos, só ficam a olhar só. Parece que foi arrebatado. Até nos faz assustar que há arrebatamento. Por quê? Perde os sentidos. Por quê? Porque a alma, o espírito e a alma já não têm controle sobre o organismo. Aí, espiritualmente é muito perigoso, porque você já abriu uma fenda para o demônio já controlar. Aí a pessoa, a mente não domina. Começa a falar coisas que não existem. Estamos a falar de pipoca, ele vai falar de mandioca assada. Nós ali vamos fazer pipoca. O quê? Cozinharam árvore. Como é que vamos cozinhar árvore? O seu falar fica alterado. Além do seu físico, o seu falar, o seu olhar, os olhos, as pálpebras ficam cansados, ficam arreados. Os movimentos voluntários que nós tomamos nas órbitas oculares ficam relaxados. Aí a pessoa fica assim. É nesse momento que eles dizem, eu estou fly, estou high, estou quente, estou quebrado. Você já ouviu esse nome? Estou quebrado. É triste. Então, superficialmente, não precisa estudar nem na faculdade para saber que esse indivíduo está sob efeito. Só você ver o seu agir, o comportamento dele. Alguns viram agressivos, outros não falam nada. Mas estamos a falar de um assunto, não contribui, não consegue pensar. Então estás exposto. Aí a pessoa não toma o controle da vida dele. Por quê? Porque os neurônios estão todos arruinados. Não consegue tomar o controle. Só Jesus naquela hora. Amém? Outra pergunta. À vontade. Só não me pregue. Vamos embora. Eu gostaria de saber como que você interpretar o texto de coisas. 1 Timóteo, capítulo 5, que se encontra no seu verso de 23, que diz: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas fraquezas enfermidades. Ai. Ele fala aí de vinho, quer saber? Pastor Daniel, pega micro. Pastor Daniel, essa pergunta é para ele. É o líder que resolve essa pergunta. Mesmo que eu tenha a resposta, eu não vou responder. Senão vou levar a igreja a uma heresia. É verdade. Então, pastor, à vontade. Amém. Pais amados, eu acredito que ele não está fugindo com a seringa no rabo, está à frente ainda. É verdade que sem muitos rodeios, estamos num contexto onde Timóteo tinha problemas no estômago. Parece que alguns estudos apontam que ele tinha úlcera no estômago dele. Então, e por ser um homem de Deus, líder, e Paulo já tinha orientado, inclusive nesta mesma epístola, se não me falha a memória, que os presbíteros, os líderes, não deviam ser dados ao vinho. É ou não é? Na mesma epístola. Mas para Timóteo, naquela época, o vinho misturado com água, ali por isso está dizendo, não beba mais água só, mas usa de um pouco de vinho. Quanto de vinho? Não é para encher a taça. Dizer estou
estou aqui socialmente com a minha família, deixa ela colocar aqui, porque Paulo orientou Timóteo a tomar vinho. Amém? Amém. Eu não sei quanto que é um pouco. Um pouco para mim não é 4 dedos do teu copo. Um pouco é um pouco mesmo. Amém? Então, misturando água e vinho, não podemos dar rodeios aqui. Por quê? Naquela época a medicina ainda não estava muito bem evoluída para tratar a doença que Timóteo tinha. Então Paulo, com muita sabedoria, e graças a Deus que este versículo está aqui, orientou a Timóteo a seguir os procedimentos médicos daquela época para cuidar da sua saúde. Então, acredito que já tivemos uma evolução, já estabelecemos isso. Segundo, o que o amado pregou ali é verdadeiro. Estar viciado às bebidas alcoólicas, viver bebendo. Eu conheço, desde falei um dia desses, um consagrado que todos os finais de semana ele toma uísque. Jesus. O que te parece mesmo, mamita? O que te parece? Todos os finais de semana toma uísque. Na casa dele está pendurado, como chama aquele que... Estante. E até uma estante, mas com um uísque, tem um homem assim. John Walk. John Walk. Amém? Ele colocou lá, antigamente ele era viciado no álcool, depois parou um tempo, vários anos sem tomar álcool, depois começou a voltar. Eu acho que ele deu legalidade por causa daquelas garrafas que estavam penduradas na casa dele. Então, para nós não é permitido isso. Amém? Amém. Temos que seguir uma vida correta, sem sermos amigos do álcool. Poderíamos falar mais, mas senão vou cortar muito tempo da nossa conversa. Amém? Não sei se eu respondi. Quero saber se continua ainda hoje essa palavra pode ser aplicada. Hoje tem pensamento para o estômago. Exatamente. Não precisamos. Obrigado, mamita. Hoje não precisa misturar água com vinho, porque existe medicamento de estômago. Obrigado, mamita. É isso. Me escondendo atrás das respostas do pastor, tem omeprazol. Amém. Fundoscopia fazem lá para ver. Tem tratamento. Se tinha objetivo, amado, está cancelado. Mais uma pergunta, vamos. É verdade. Vamos. Essa aula de hoje. Vamos embora. Leva isso aqui. Pai, Senhor, igreja. Amém. Eu não sei, não tenho certeza, né? Só quero saber. Para um dependente, um alcoólatra nesse caso, um dependente de álcool, né? O tratamento é feito, digamos, porque tendo em conta que quando for substância química, o tratamento é desintoxicação, não é isso? Então, quando é um dependente, um alcoólatra, nesse caso, o tratamento é o mesmo ou tem um outro procedimento? E depois, eu ouvi que quando alguém é um dependente químico, de acordo com o nível da dependência dele, na parte do tratamento, a dosagem é reduzida até que chegue a um certo nível que ele não seja totalmente dependente. Então eu quero saber se isso é assim como é o tratamento para um dependente químico e como é que é o tratamento para um alcoólatra. Ok. Bom, muito obrigado pela questão. O tratamento para um alcoólatra, nós sabemos que o organismo dele está dependente da substância do álcool. Então, tem procedimentos. Faz-se desintoxicação, porque chegar ao nível de ser alcoólatra, se for a fazer mesmo hemograma, né, para ver o nível de sangue, a substância que é o álcool está mais presente que qualquer coisa. Então, nós fizemos a desintoxicação do paciente, ou da pessoa, aliás, desculpa pela expressão, da pessoa,
e depois vamos fazer o segmento de psicoterapia. Agora, eu tenho ouvido também que de outros usuários de droga, às vezes começam a reduzir pouco a pouco, mas em pleno tratamento das experiências que eu já tive, dependendo do tipo de droga, porque a reação de droga é diferente por causa da sua fabricação, né? Então, há outras drogas que não precisa você recomendar que seja reduzido, não precisa. Mas há outras drogas, por causa da dependência total que tem, aí a gente começa a reduzir pouco a pouco. Mas a maior recomendação é não introduzir mais, é reduzir mesmo. Aí não existe, se você tomava 2 copos, começa a tomar 1 copo, não. Tem que deixar mesmo. Tem que deixar. Essa técnica de redução não é muito, já foi alterado. Era usado, mas já foi alterado. Por quê? Porque quando nós recomendávamos o indivíduo que não vai reduzindo pouco a pouco e ele chega em casa, ontem eu tomava, por exemplo, eu me injetava 5 vezes. Vou me injetar 4 vezes. Está a colocar de novo e ele está a criar mais danos do que da primeira vez. Então, essa técnica já foi abolida ou já não está a se usar com mais frequência. O ideal é desintoxicar o indivíduo dessa substância. Exatamente. Seja o álcool, seja outras drogas. Sim. É minha esposa? Não vai tirar dúvida em casa. Não é? Ok. Bom, eu tenho uma dúvida, né? Durante a pregação, o irmão Beto falou assim: quando alguém, por exemplo, está num velório ou numa situação difícil e manifesta de uma forma diferente, suponhamos, né? Alguém está num falecimento, né? E aquela pessoa tem aquela manifestação de rir, mas naquele momento ele está triste. Eu gostaria de perceber, será que essa pessoa consumiu a droga ou o que? Eu gostaria de perceber essa parte, é minha dúvida. Ok. Porque cada um tem sua forma de se manifestar numa situação. Por exemplo, eu, quando estou a resolver um problema, eu não consigo ficar séria. Costumo rir, então eu gostaria de entender. Não consigo, não consigo. É verdade. Ok. Eu tomei disso por um exemplo. Não que todos manifestam, não que todos que se comportam assim porque consumiram alguma coisa. Não. Existem crises existenciais. Há pessoas que estão perante numa situação, começam a rir. Não está a rir por alegria, mas ele se manifesta assim. Está vendo, né? Não quer dizer que irmã ou esse irmão, mas há momentos que nós vamos notar que alguma coisa a mais esse irmão consumiu. Exatamente. Uma pessoa que está em crise existencial de risos em momentos de funerária, nós sabemos que não está fazendo de propósito. Nós vamos notar mesmo. Nota-se mesmo que este não está fazendo de propósito. Então, há aqueles que... Olha, eu vou contar um testemunho aqui, um pouco... Quando meu tio faleceu, eu tinha um outro tio, meu tio Davi Rasta. Então, naquele momento, o que ele diz para nós, eu e o meu primo? Me acompanha assim. E nós saímos. Aí, ele e o meu primo compraram o álcool. Eu era antes de mexer nessa época. Daí, os dois consumiram. Vamos voltar. Aí voltamos para participar do enterro. Só que quando chegaram aonde estavam as pessoas a chorar, eles chegaram ali, sentaram, começaram a se arranhar. Eu fiquei constrangido. Mas eu sabia que esses não estão a chorar, porque estão afetados, esses estão a chorar, porque alguma coisa está a etiquetar dentro deles. Está vendo? Então, eu entendi que era o jeito de se dar com aquela situação. Mas o certo não era esse. O certo é você sentir bem o choro.
que você perdeu alguém. Então, o mundo busca vários tipos de consolo. Como eu disse, o melhor consolo é estar com Jesus, amém? Com o Espírito Santo. Alguém mais para bombar ou já eu tenho que entregar em nome de Jesus? Me dispense. Aleluia. Temos. Amém. Vamos dar mais uns 5 minutinhos, tá bem? Vamos resolver a questão da nossa mãe e do nosso jovem e depois encerramos, tá bem? Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Sim, a minha preocupação é a religião católica. Eles sempre, quando é a festa, colocam a bebida naquele lugar. Quando é consagrações deles, assim, coloca a bebida naquela casa. Será que aqueles não têm ensinamento bíblico para eles seguirem? Ou têm outro Jesus que eles estão a seguir? Então, tem uma Pastor, pega dúvida amigo. disso. Não, essa pergunta não é minha. É do líder. Essa pergunta é do líder, por favor. Não. Eu acho que essa pergunta precisa de um contexto missiológico. Como temos uma missionária, Irmãos, eu tenho 2 filhos católicos Amém. ensinam sobre nosso Jesus também. Amém. Só que eles não pegam a escritura como nós. Eles não têm adoctrinamento. Nós recebemos doutrina e sabemos o que Deus permite e o que Deus não permite. Eles não têm um acompanhamento. Eles É verdade, com a pública dominical. Insistir, isso Deus aceita, isso Deus não aceita. Então eles lhe dão o mesmo, porque a religião não é vida. Nós tememos a Deus. Amém. Vamos na casa, tem garrafa na mesa, já queremos sair dele. Eles não, porque eles não sentem. Porque não tem Jesus, não é conversão verdadeira. Eles não ensinam isso. Em cambio, para nós é prioridade a conversão, nascer de novo e cumprir a palavra do Senhor. Não é que tem outro Jesus, eles não vivem Jesus. Amém. Última pergunta. Boa noite, irmãos. Boa noite. Desculpa, eu vou tentar ser um pouco breve, mas como a matéria é um pouco real, fiquei um pouco atrás relacionado ao tratamento. Já tive um caso desse em que eu perdi um primo, na verdade, ele era alcoólatra. Quando se fez a terapia, na medida de intoxicação, simplesmente se suspendeu e ele perdeu a vida. Sim. Amém. Sim. Esta é a primeira questão que eu queria saber. Fiquei um pouco porque parece que o irmão aqui colocou questão sobre relacionado à conduta. E como eu vinha crescendo e sabia disso, que na verdade era pouco a pouco, mas vivi isso, ele parou e quando parou, na verdade perdemos a ele. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto está mais voltado sobre os tipos de droga. Embora que cheguei um pouco atrasado, queria saber se existe um grupo de droga com efeitos imediatos e um grupo de drogas com efeitos mediatos. Essa parte não pude acompanhar. E também, em algum momento, quando estava a se fazer a apresentação daquilo que é o tema da palestra, fui perceber também que falou-se de, por exemplo, coloração amarelada dos olhos. Queria reforçar, acrescentando, que nem todos que nós vamos ver com olhos amarelados são ativos com álcool. Existem doenças específicas, as vulgos icterícias. Para além de termos coloração amarelado nos olhos, corporalmente também nós podemos encontrar esses pacientes. Logo, nem sempre que nós formos a sair daqui encontrarmos um com coloração amarelada, é um alcoólatra. Não, existem patologias específicas sobre isso. Sim, é verdade. Sim, então só queria reforçar só essa pequena parte. Okay. Amém. E muito boa a sua pergunta. Queria pedir também, já como um fecho, que falasse também dos perigos de abandonar o tratamento. Algumas pessoas, mesmo na igreja, vêm ter oração, receber oração, depois está indo embora, depois volta a ter reincidência. Então, aproveitando a pergunta do nosso lado ali. Amém? Ok. Exatamente. Não, me deixem respirar com essas 3 perguntas, tá?
Não está a ser justo comigo. É verdade. Ok, exatamente. Em questão do tratamento de algumas substâncias químicas, falando do álcool, a retirada brusca, nós participamos de uma formação. A OMS antigamente nós usávamos a conduta de retirada pouco a pouco. Então foi classificado que algumas drogas não é necessário retirar gradualmente. Há umas drogas que precisam ser suspendidas na hora, há outras precisam ser retiradas gradualmente. Mas naquele seminário que eu participei, disseram não. E por quê? Porque estaremos a incentivar mais a pessoa a usar. Então, por causa dessa razão, não só você, eu já participei em muitos casos que foram tirados bruscamente, acabaram não aguentando. Por quê? Porque o organismo já estava dependente daquela droga. E por isso, é muito cuidado. A outra pergunta foi o abandono. O que acontece? Um indivíduo que estava em segmento, seja na igreja, né, ou hospitalar, juntando tudo que ele estava fazendo o tratamento, e ele abandona. Quando ele abandona, volta na situação de consumir as substâncias, ele já desenvolve problemas mentais. Vai desenvolver problemas mentais. Vai ter uma recaída que vai lhe afundar e não vai conseguir. Por quê? Porque já vai perder as suas responsabilidades sociais sobre si. O juízo crítico acaba se distorcendo. E aí, muitas das pessoas que consomem substâncias psicoativas e fazem tratamento, volta de novo, a vida não volta a mesma. Só Jesus Cristo. Por quê? Porque acaba desenvolvendo doenças mentais que nem esquizofrenia, perda da noção da realidade, perda do juízo crítico sobre si e sobre os outros. A conduta dele, a sua personalidade fica alterada. Então, às vezes, nós incentivamos a essas pessoas a voltar a fazer o tratamento e não voltar mais a consumir, colocar de novo aquela droga. Por quê? Porque cria já domínio em todas as áreas psicológicas, neurológicas, físicas. Em todos os órgãos a droga fica espalhada. A outra pergunta foi quais são as drogas de imediato, não imediato. Ok, cada substância tem um tempo necessário. Por exemplo, heroína, fumada e injetada. Vamos lá, injetada. Quando você injeta, vai diretamente na corrente sanguínea. Depois da corrente sanguínea, no coração é bombeado, está a subir para o sistema nervoso, pega os neurônios, se fixa ali. Não demora, é em segundo. Ele está a fumar ou está a picar, está a cair com seringa, pá, porque é muito rápido. Inalado, aí ele inala, estamos a falar de cocaína, né, e outras drogas, ele está a inalar ou está a fumar, seja qual, diretamente no sistema nervoso. E diferentemente do álcool, o álcool primeiro precisa ir no estômago os sucos, aqueles sucos gástricos entram ali, começam a fazer processo, o estômago, o fígado começa a trabalhar para consumir, para levar aquela substância para a corrente sanguínea. Ele pode beber, por exemplo, uma cerveja, não queria falar desse nome, mas uma garrafa, 2 garrafas. Na terceira garrafa ou na segunda garrafa começa já a alteração mental, a sensação de não ser ele mesmo. Parece que a mente dele está a voar, a mente dele não está com ele. Mas outras drogas que são essas fumadas, inaladas, por exemplo, suruma. Para quem já experimentou fumar suruma, sabe. Basta puxar aquele ar, prende o peito, às vezes ele peida, ou o fumo sai, não sei o quê. Depois daquela aspiração que ele faz, o sistema nervoso já respondeu na hora. O primeiro sinal, o indivíduo transpira, outros transpiram, outro cai, outros gritam. É para várias manifestações do organismo. Outros peidam, como eu disse, eu já vi isso. Então, o indivíduo fica tomado, de repente, os olhos já ficam vermelhos. Este é um dos sinais para quem consome suruma. Os olhos sempre ficam avermelhados, a presença de alguma coisa anormal. Meu muito obrigado, pastor. Eu entrego o púlpito. Uma salva de palmas.
Graças a Deus. Nosso tempo realmente já nos fugiu. Mãe Fátima depois vai procurar o evangelista colocar a questão, tá bem? Vai nos perdoar. Nosso culto é chegado ao fim. Somente informar. Primeiro agradecer esta mensagem. E tem sido um momento muito bom para nós aqui estarmos a aprender sobre estas coisas. Alguém pode dizer, Pastor Daniel, por que estarmos a tratar sobre isso? Porque é um mal que está a afetar a nossa sociedade, inclusive casa dos crentes. Inclusive, ou tem um parente, um familiar que está a padecer dessas coisas, ou algum crente que está a lutar contra esse tipo de dependência química. Mas em nome de Jesus hoje já aprendemos, vamos ajudar essas pessoas, vamos orar por essas pessoas e você batalha para vencer esse mal. Amém? Graças a Deus. Duas informações apenas, muito rápido. No domingo teremos o nosso culto de primícias. Já combinamos no domingo antepassado, você vai trazer 1 quilo de algum produto não perecível. Vamos colocar uma mesa ali para darmos para aqueles que precisam também, porque é um princípio bíblico. Domingo das primícias, neste domingo. Segunda coisa, sábado temos o nosso retiro. Amém? Outra coisa que cria dependência química é ficar isolado. Enquanto os outros estão a confraternizar, estão a fazer coisa, você está trancado em casa. Satanás vem no cérebro da pessoa, começa a dar ideias, é ou não é? Então, para não sofrermos desse mal, sábado vamos todos à praia. Amém? Está encorajado? Graças a Deus. Me disseram que alguns salários ainda não saíram. Conversem com a irmã Yasmin, que é a mamã pastora. Acho que o coração dela vai se amolecer, vai tentar cuidar dessa matéria. Amém? Aleluia! Mas o mais importante é nós estarmos juntos no sábado. Fiquem em pé. Graças a Deus. Sim. Do quê? Do sábado, a partir das 8 horas. Não, 8 horas é tarde. 7 horas, verdade, 7 horas, mas nós vamos dar informações com o passar do tempo no grupo, tá bem? Amém. Inclina a sua fronte, deixe-me orar por você. Pai, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui de aprendizado. É a segunda palestra sobre esta série de mensagens chamada Geração Dopamina. E o Senhor já tem nos ensinado tantas coisas, Pai. Abençoa o teu povo a absorver o conteúdo desta mensagem. Que fique na nossa cabeça, Senhor. Para que possamos ajudar os outros, identificar aqueles que estão passando por esse tipo de situação e nos dar ferramenta, Pai amado, para ajudar aqueles que precisam, Senhor. Dá-nos essa coragem, dá-nos essa graça, Senhor. Coloque palavras de sabedoria na nossa boca e coloque autoridade sobre nós para expulsarmos qualquer tipo de distúrbio, em nome de Jesus. Os teus filhos que vão se ausentar vão para as suas casas, leve-os em segurança até chegar nas suas residências. No nome de Jesus. Amém.